Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre o Espírito Emmanuel e a sua evolução espiritual. Emmanuel foi o mentor espiritual do médium Chico Xavier e autor de inúmeros romances históricos e livros de aconselhamento espiritual. Ele teve um papel muito grande aqui no movimento espírita do Brasil, porque ele escreveu através do Chico Xavier. Ele se tornou muito famoso pelos romances Há 2000 Anos, que foi lançado em 1939, 50 anos depois, que é a sua continuação, 1940, Paulo Estevam, 1941, Renúncia, 44 e Ave Cristo, em 53. Então, para falar sobre essa trajetória do Emmanuel, quem é que encarnações ele teve, como foi essa evolução dele, para falar sobre essa evolução do Espírito Emmanuel, a gente convidou a trabalhadora e palestrante espírita Carla Daniela. Muito bem-vinda, Carla, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu sou telespectadora assídua do programa e tenho hoje a oportunidade de estar com vocês. Para mim é uma alegria, uma honra participar do A honra programa. é nossa, Carla. Muito obrigada. Miriam e Thelma também estão conosco. E a gente vai começar a conversar sobre a história do Emmanuel, contada por ele mesmo, né, Carla? Ele conviveu com Jesus como senador Públio Lentulus, personagem do romance Há 2000 Anos, né? Quem é que não leu esse romance? Mas antes, ele foi seu próprio bisavô. Ele contou isso no livro, né? No romance Há 2000 Anos. Então, conta para nós quem era o senador Públio Lentulus. Eu queria partir de uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que é o que me inspira para falar também um pouco do Emmanuel. Ele está aqui, e é a questão 894, que os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto aqueles que têm que lutar contra a natureza que lhes é própria, ou seja, aqueles espíritos que já são bons, né? Fazem sem precisar pensar o bem. E aí a resposta dos espíritos é: aqueles que não têm que lutar são aqueles em quem o progresso já está feito. É por isso que lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam esforço e suas ações lhe parecem naturais, porque o bem se lhes tornou um hábito. E para mim, o que essa mensagem, para mim, ela é extremamente consoladora, porque o que ela quer dizer é que mesmo os bons espíritos, aqueles que a gente reconhece como bons hoje, que nos inspiram em seu conhecimento, sua sabedoria, sua trajetória, também lutaram muito, também erraram muito e também aprenderam muito para chegar nesse ponto. Ninguém nasceu bom. Na doutrina espírita, nós temos essa compreensão de que ninguém nasce bom, que ser um espírito bom, um espírito puro mais adiante, é o resultado de uma longa trajetória. O espírito Emmanuel teve a a bondade, a generosidade de nos relatar essa sua trajetória. Não é fofoca espírita. Na verdade, são a maioria das encarnações que nós sabemos dele foram contadas por ele mesmo. E ele, aqui nesse livro que você citou, Há 2000 Anos, na introdução, ele fala exatamente disso, do objetivo dele ao relatar as encarnações, que é justamente mostrar essa trajetória. Ele diz que não deixa de constituir uma dor, lembrar do tempo e das oportunidades perdidas, mas que ele acha muito importante compartilhar, justamente para que a gente possa saber que ele também cometeu erros, que ele também teve imprevidências, que ele também passou por dificuldades e até mesmo teve a oportunidade de estar com Jesus, e naquele momento ainda não estava pronto. E ele teve uma evolução que não foi simples, mas que nos inspira bastante exatamente por isso. E algumas das encarnações deles são narradas, como eu disse, por ele mesmo. A gente tem um livro do Camilo Rodrigues Chaves, que é um dos companheiros dele e do Chico. Ele e o Chico são espíritos muito ligados há muito tempo. E o momento que a gente tem de registro, claro que ele teve muitas outras encarnações além dessas, mas o registro mais antigo que a gente tem é de uma encarnação que eles tiveram, esse mesmo grupo de espíritos, no Egito Antigo, em que eles estavam, está no livro Semíramis, que o Semíramis é um espírito que era uma espécie de guia, de benfeitor desse grupo de espíritos e que inspirou ele nesse primeiro momento da caminhada. Então estava ele era um sacerdote nesse momento e estava ali com ele o Chico, o Arnaldo Rocha, que foi companheiro do Chico durante muito tempo,
E ali foram traçadas as bases do conhecimento deles, um aprofundamento da experiência e da afinidade, para que eles pudessem trabalhar juntos, porque essa afinidade também não é uma coisa constituída por acaso nem de repente. O nosso patrimônio espiritual vai se constituindo ao longo de muito tempo, devagar e num progresso, um progresso que, como o próprio Emmanuel nos ensina, é um progresso, um caminho ascendente, mas não um caminho linear. A gente vai, melhora, tropeça, cai de novo, e vai ao longo desse processo se melhorando e se aprimorando. Uhum. Então, Miriam, É por deixa, isso. deixa eu passar para a Miriam, que a Miriam acho que tem uma pergunta, cara. uhum, Na verdade, né, como sempre, né, quando a gente escuta essas histórias, né, verídicas, né, que nos estimulam, né, diz assim, olha, gente, é assim mesmo, tenha fé e vai em frente, né? Porque às vezes a é, gente pensa, Emmanuel, enquanto mentor de Chico, que já era um espírito puro, né? Como se a gente nascesse, como diz a Carla Daniela, né? A gente não nasce bom, pronto, né? A gente constrói uma história. Que eu achei interessante que a Carla trouxe é a afinidade desse grupo começa há muito tempo atrás, né? Ainda no Antigo Egito, né? Então, eu acho interessante que as nossas me reporta que as nossas afinidades também podem se reportar de longos tempos. Interessante que cada um deles, né, seguiu essa jornada, né, de automelhoramento, né? Porque dos nomes que você citou, Carla Daniela, a gente tem histórias belíssimas de cada um deles, né? Então, na verdade, eu quero ouvir mais a Carla falando sobre as encarnações de Emmanuel. A Ana Cristina começou falando de que ele foi seu próprio avô, não é isso? Então, vamos conhecer mais a história de Emmanuel. Vai lá, Thelma. Não, é só a título de curiosidade, o Arnaldo Rocha, né? Arnaldo Rocha, né? Ronaldo Que Rocha. ele que fundou o grupo Abel Mendonça, que é o grupo que eu e a Miriam trabalhamos aqui na comunhão. Ele ainda Nossa. está encarnado, né? Ainda Uhum. bem velhinho. Então, assim, olha só ainda como é que essa turma tá ainda Tá nesse junta, né? da doutrina, né? Juntos ainda, né? Até hoje eles continuam, e ele é uma fonte de muita informação e de muitas histórias, né, sobre a vida do Chico, do Emmanuel e muitas coisas que eles trazem para a gente. Mas aí a Mas, gente vê que a trajetória do Carla, Chico é... Oi. Emmanuel ele conta para nós em Há 2000 anos, que é um livro muito famoso, né? Quando ele teve esse contato com Jesus, apesar dele ter sido já sacerdote no Egito, dele ter tido outras encarnações, em que ele foi um estudioso, provavelmente, né? Uma pessoa muito ligada ao poder também, ele conheceu Jesus de uma forma muito complicada e ele não conseguiu seguir Jesus naquele momento, né? Exatamente. A gente vê que a trajetória do Emmanuel não é realmente uma trajetória linear. Ele tem essa encarnação no Egito, depois ele tem uma encarnação em que ele falha muito, que é a encarnação que ele tem do Públio Lento Lussura, que é narrada no próprio livro Há 2000 anos, em que ele cai vertiginosamente. Ele é partidário do Catilina, que dá um grande golpe em Roma, um golpe de Estado mesmo, que ele age com muita violência contra muitas pessoas, e nessa encarnação, ele estabelece muitos compromissos que depois viriam a influenciar na encarnação dele como senador Publio Lentulus, porque muitos dos compromissos que ele teria que passar, que são mencionados pelo próprio Jesus, vêm das ações dele, das escolhas dele nessa encarnação, das escolhas extremamente desastradas. Ele participa dessa revolução que é fracassada e acaba morrendo por isso, né, nessa encarnação. Depois ele reencarna dentro da própria família, com a semelhança até mesmo física, até a grafia ele narra que é muito semelhante, então ele ainda está muito próximo disso e ainda como um senador muito orgulhoso da sua estirpe. E ele E ele lembra da encarnação dele, né, em sonhos. Ele lembra da lembra encarnação como avô ou bisavô, né?
com detalhes, o que não deixa de ser uma advertência para ele, uma advertência que ele não soube aproveitar. E depois que ele tem isso, ele conversa muito com o Flamínio Severus, que é um grande amigo dele, e ele está em Roma e tem uma esposa que ele ama muito, que é a Lívia, um espírito bastante evoluído, e 2 filhos, a Flavinha e o Marcos. A Flavinha, ela tem uma condição de saúde muito frágil, e isso acaba fazendo com que eles se mudem pra Palestina, é o catalisador dessa mudança, que já estava prevista no plano dele. E quando ele vai para a Palestina, ele tem acesso, tem o conhecimento com Jesus. A Flavinha chega na Palestina, o clima de lá, que naquela época era um clima muito bom, era uma natureza que não é a mesma coisa que a gente vê hoje, ajuda muito. Mas ela tinha esses compromissos, ela tinha esse compromisso de desencarnar cedo mesmo, e chegou um momento em que vai se aproximando. E a esposa dele, que era a Lívia, já tinha tido contato com Jesus, já era cristã, fiel seguidora, fervorosa seguidora. E sabendo dos poderes de cura de Jesus, pede que ele vá até ele e procure. E esse encontro belíssimo, que é um ponto alto de toda a trajetória do Emmanuel, é narrado aqui no capítulo 5 da parte 1 do livro. Esse encontro em que ele tem com Jesus, que ele procura Jesus na calada da noite, praticamente. Jesus tinha essa esse hábito de ir até a natureza, no amanhecer e no crepúsculo. E no crepúsculo ele se retirava para um lugar próximo da natureza, e aqueles que eram mais próximos conheciam esse hábito. Longe de todo mundo, ele ficava para refletir. Então o senador opta por buscá-lo longe dos olhares, porque afinal de contas ele era um senador e Jesus era apenas um profeta obscuro na cabeça dele, um galileu sem projeção nenhuma. E aí Jesus chama muito a atenção dele. Ele pergunta primeiro por que me procura, já sabendo o que era, né? E dizendo que ele deveria procurá-lo em plena luz do dia, porque isso traria mais ganhos para o espírito dele. Assim como, por exemplo, o centurião que foi em praça pública pedir a cura do seu servo, né? Que é um grande exemplo disso. Mas ele não, preferiu procurá-lo nas sombras. E aí ele fala, né? Não veio buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, mas veio atender às súplicas de um coração desditoso, que no caso não era nem o dele, era da esposa dele, né? Então ele fala muito para Emmanuel naquele momento da transitoriedade de tudo que é feito pelo homem, né? De Roma, de todas as glórias de Roma, em detrimento da superioridade do nosso espírito, porque Cristo já nos conhece. E ele, quando vê o Públio Lentulus ali, ele não vê simplesmente aquele senador, já vê quem ele se tornaria após toda essa trajetória. Então ele diz que fala aquele coração e lança aquela semente para aquela pessoa que está ali, para aquele Emmanuel que já existe dentro ali do Públio Lentulus. E tem todo esse diálogo com ele, em que ele fala do futuro. Ele diz que ali é um ponto chave da vida espiritual dele, que ele tem a oportunidade de transformar toda a vida. E se ele transformar a vida dele, todos os débitos passados serão relativizados, né? Serão transformados em oportunidades de fazer o bem. E se ele optar por deixar para o futuro essa escolha, porque nós não temos a escolha de não evoluir, de não melhorar, de não crescer, de não nos tornarmos bons. Nós temos a escolha que ele deu a Públio Lentulus. Você pode fazer isso agora ou pode esperar o tempo necessário, que pode ser dias, meses, anos ou séculos, como ele fala aqui. Ele teve Então, que se ele já, é, se ele já porque fizesse naquele ele momento, não quis atender, não quis seguir Jesus, né? E aí ele vai. Eu queria que você passasse lá para a próxima encarnação dele, o Nestório, como porque ele aí optou por não vai fazer, é, transformar. como ele optou por não fazer, aí ele seguiu nas provas que ele teve, de acordo com os compromissos que ele tinha tido na lei de causa e ação, uma delas de perder a visão, porque ele havia infligido essa mesma prova como senador Públio Lentulus Sura, na encarnação anterior, e morrer de uma forma trágica, né, no incêndio quando No teve a erupção do vulcão do Vesúvio, em Pompeia. Mas ali
depois que ele perdeu, ele também, Lívia morreu de uma forma, foi uma das mártires do cristianismo ali naquele momento. Houve todo um momento em que ela foi martirizada pela fé que ela tinha em Cristo. E isso para ele foi um grande momento de catalisador também, porque ele via aquela mulher que ele amava tanto se entregar-se pelo Cristo em nome da fé, e aquilo para ele foi um grande exemplo. Sentiu o exemplo de Lívia, foi modificando ele já nessa vida. E quando ele desencarnou, ele já tinha alguma vivência do evangelho, ainda não compreendia. Quando ele desencarnou, ele procurou, obviamente, pela Lívia, que era o grande amor dele, né? E aí ele recebeu do amigo dele, do Flamínio Severus, a notícia de que Lívia tinha ascendido a um plano muito mais alto do que ele, e que naquele momento ele não tinha acesso a ela, porque ela, como fiel seguidora de Jesus, tinha obtido grandes créditos espirituais. E isso também, para ele, marcou a existência dele, porque a partir de então, ele sentiu a necessidade de crescer, de evoluir, para poder acompanhar e reencontrar a própria Lívia também. E aí ele tem uma série de encarnações em que ele vai seguindo o Cristo. Ele reencarna como Nestório, que é um escravo, ele reencarna lá como um judeu, mas na região ali do Chipre, e ele fica por lá, é escravizado pelos romanos, então ele passa pela experiência de ser escravo onde ele já foi senhor, onde ele já foi senador. Ele teve escravos e agora ele era um escravo, tratado por aqueles que ele conhecia como um servo. Ele Inclu lembrava, tinha muitas lembranças da. inclusive, Carla, só colocar que quando ele encarnou como escravo, ele tinha um certo orgulho, né, ainda Uhum. na natureza dele, né, passando por esse processo de escravo, mas estava inerente nesse momento de encarnação, esse orgulho latente nele, né. Exatamente, exatamente. Tanto que e ele tinha um conhecimento e um amor muito grande por Roma, e ele era um dos grandes, apesar de ser escravo, ele era um dos grandes conhecedores da história romana, tanto que ele se tornou tutor dos filhos de um dos seus antigos colegas de Senado, que era o antigo senador Pompílio Crassus, reencarnado no senador Elvídio Lúcius, que tinha sido colega dele de Senado e que agora era o senhor dele e que acabou libertando. E ele se tornou livre. Mas ele era cristão na época, pai de Ciro, que era o grande amor de Célia também. E foram descobertos e os dois foram martirizados também. Foram levados ao martírio e martirizados como cristãos. Então, ali, certamente, Emmanuel pediu para ter o mesmo destino de Lívia, né? Então, ele também queria, a exemplo dela, ser martirizado. E ele foi seguindo esse caminho, mas ao contrário dela, muito embora ele tivesse, mas ele ainda estava muito no início da caminhada. Por mais que ele tivesse a mente, a vontade, mas ele ainda não tinha o coração tão preenchido. Ele foi tendo uma série de encarnações como pessoas da igreja, como estudiosos e cristãos ali mesmo. Ele passou como Basílio, né, no livro Ave Cristo, o filósofo Basílio, que viveu ali e teve uma família também, viveu como um escravo liberto também era filósofo, dedicava aos estudos filosóficos, teve uma esposa, uma filha que morreram, adotou a Lívia, uma outra Lívia, e também viveu ali em Lyon. Lyon é considerado um dos corações do cristianismo, que depois veio a ser um dos pilares também da doutrina espírita, né? Que eles dizem que Paris era o cérebro, Lyon era o coração. Então ele viveu ali e ajudou a implantar. Emmanuel teve uma trajetória muito interessante. Ele foi precursor em muitos lugares que depois se tornariam extremamente relevantes para o cristianismo e para a doutrina espírita. Então ele esteve em Lyon para preparar também essa caminhada do cristianismo que desembocaria no espiritismo, que teria um papel extremamente relevante ali. Ele Agora, tem um papel ele foi inquisidor, Carla? Você mais contou. adiante. Ele tem Ah, uma sim. série de encarnações, ele passa no século IV por uma comunidade cristã, ele no século V e VI, ali mais ou menos, ele é uma pessoa conhecida da Igreja Católica, que é o
São Remígio, né, conhecido como São Remígio, que também reencarnou novamente em Lyon e teve um papel fundamental na formação do cristianismo ali. Foi inclusive ligado à conversão de Clovis, que foi o primeiro rei católico dos francos ali. Então ele teve um papel fundamental ali. Você vê que as coisas vão acontecendo devagar, é progressivo. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Ela Mas a vai gente acontecendo observa, devagarinho. né, Carla? A gente observa que existe um fio condutor, né, na vida dele. Tanto é que a vida é uma sequência, só que ele tem os altos e baixos, né? Só que ele se manteve bastante Exatamente. muito tempo a proposta dele. Mas ele tem uma encarnação em que ele teve uma queda, não é isso? Exatamente. Antes disso, ele teve com São Francisco também. Francisco de Assis, ele teve um papel fundamental ali naquele momento em que Francisco foi levar ao Papa a proposta de viver o evangelho segundo a doutrina do Cristo, viver o evangelho na sua pureza. Aquilo, a princípio, foi rechaçado. E ele era o cardeal João de São Paulo naquele momento, séculos 12 e 13, né, quando Francisco vivia aqui. E um discurso dele fez com que o Papa aceitasse. Ele diz assim: esse pobre pede apenas que seja aprovada uma forma de vida evangélica. Se rejeitarmos seu pedido como difícil demais e estranho, tenhamos cuidado de não ofender dessa forma o Evangelho. De fato, se alguém dissesse que na observância da perfeição evangélica e no voto de praticá-la existe algo de estranho ou de irracional ou impossível, o réu de blasfêmia seria contra o Cristo, né? Ele estaria indo não contra Francisco, mas contra o próprio Cristo, dizendo que o evangelho era impossível de ser vivido. Então, olha que papel fundamental que ele teve também no momento em que o cristianismo estava ruindo e que ele ajudou Francisco a segurar essas bases da igreja. E mais adiante, aí sim, um espírito que já vinha numa trajetória ascendente, tem ele mesmo fala, porque ele é que conta essas coisas, não é fofoca espírita, ele que conta. No livro Deus Conosco, ele tem uma mensagem que ele chama, é o capítulo 290, são mensagens pequenas, em que ele fala do Padre Nóbrega, ou seja, é a próxima encarnação dele, que foi uma das cruciais da vida dele também, né? Que ele veio aqui para o Brasil, estava na Espanha, em Portugal, ali na Península Ibérica, que veio para o Brasil para implantar a o cristianismo aqui já, para fixar as raízes também daquilo que viria. E nessa mensagem ele fala de uma queda absurda que ele teve. Ele diz: é, eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV, na península onde nos devotávamos ao crê ou morre, quando compreendi a grandeza do país que nos acolhe agora. Tinha o meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro. E aí ele vai falando, né, dando a entender que mesmo com todas as experiências que ele ainda, em primeiro lugar, teve uma experiência extremamente dolorosa e de fracasso. Em segundo lugar, ele sentia que ainda não tinha conseguido interiorizar a mensagem do Cristo na sua profundidade, porque ele acho que essa queda inspirou ele a vir na próxima encarnação, que foi o Padre Manuel da Nóbrega, com tudo mesmo, né? Foi tanta dor, assim, tanto arrependimento pelos erros que ele cometeu, que ele veio, e essa foi uma das encarnações cruciais. Junto com a encarnação dele como Públio Lentulus, é considerado uma das encarnações mais importantes dele. Então, ele veio, nasceu em Portugal, em 1517, se formou na Universidade de Coimbra e veio para o Brasil junto com a Companhia de Jesus. E se dedicou aqui a conhecer o Brasil e, especialmente, a ir para os pontos mais distantes e conhecer os povos mais distantes e levar para eles a mensagem do Cristo. Ele era muito amado por todos esses povos, falava a língua deles, e aqui nessa encarnação foi que surgiu esse nome de Emmanuel, porque os indígenas eles tinham dificuldade de falar as palavras em português, padre, por exemplo. Então ele assinava Manuel, e aí ele era chamado de Emmanuel. Então daí, dessa encarnação como Padre Manuel da Nóbrega, vem o nome de Emmanuel, que ele passou a adotar enquanto espírito. Nessa encarnação, uma das grandes realizações dele é a fundação
da cidade de São Paulo. Ele foi um grande colaborador nessa cidade. E aí me lembro que, na encarnação dele como Publio Lentulus, além de Cristo, ele teve um contato com Paulo, Paulo de Tarso. Quando ele havia perdido Lívia, estava com uma dor muito profunda. Eu não vou dar spoiler, mas ele tem razões para ter uma dor e uma culpa muito profunda em relação à morte da mulher que ele amava tanto. E aí a dor era grande demais para ele. Um determinado dia ele estava lá pela Via Ápia, um dos cavalos dele se rebelou, né, empinou, e aí Paulo estava ali e ajudou ele a recobrar, né? Paulo, que também era doutor da lei, era grande conhecedor, enfim, dominava muito bem tudo isso, ajudou ele, ouviu, sentiu a dor dele e conversou longamente com ele, e dali nasceu uma grande amizade que se estendeu e que foi o que deu material para que ele pudesse escrever Paulo e Estevão. Ali se estabeleceu a afinidade que certamente já havia, mas de uma forma mais direta, ele teve uma afinidade maior com esse espírito de Paulo de Tarso. E aí, quando ele foi fundar essa cidade, ele homenageou esse espírito de Paulo de Tarso também, dando o nome de São Paulo à cidade e escolhendo a data de São Paulo, né? Ele esperou até o dia de homenagem a São Paulo para poder fundar a cidade nesse dia e dar o nome em homenagem a Paulo de Tarso, que ele tinha tanta afinidade. Então foi muito interessante e foi uma encarnação muito rica e muito decisiva, porque ali ele retomou o caminho dele. Depois disso, ele vem como Padre Damiano, que está no livro Renúncia, que nós conhecemos bem, em que ele tem contato com o espírito de Alcíone, um espírito também bastante elevado, que já ascendeu às esferas celestes. Ele foi o espírito de Célia, ali, que ele também teve contato quando foi nos 50 anos depois. Já era um espírito bastante evoluído, não precisava reencarnar, reencarnou para ajudar esse mesmo grupo de espíritos que estava em situação de quedas dolorosas ainda. E ela Sim, veio. Espanha, né? Esse já era em Ávila. Aí ele volta, né? Isso, exatamente. O Volta para a espírito de Europa. Alcione veio para colaborar com esse grupo de espíritos que vinha em dolorosas quedas, especialmente com o padre Carlos, que era o Ciro, filho dele, do padre Damiano, que era Emmanuel, né, filho do Nestório, e que vinha com uma prova muito grave, muito severa, e veio como padre Carlos. Eu não vou contar essa história toda, né, porque eu recomendo muito que vejam, Leia uns que livros. leiam o livro Renúncia, né? Mas ele teve um contato muito próximo com esse espírito que já era muito querido dele, que era Alcione, e isso impulsionou demais também a evolução dele. A partir daí, ele teve ainda uma encarnação no século XVIII como um educador, que também trouxe o, o conhecimento do cristianismo ali na Europa, na região da França, também ajudou a consolidar. Foi uma região ali muito próximo da vinda do livro dos Espíritos ali, já foi meio que uma preparação, ele estava sempre em pontos-chave ali, né, onde as coisas vinham, ele preparando os caminhos para que fosse acontecer. Ele permaneceu ali, foi a época da Revolução Francesa, ele foi muito perseguido, acabou indo para a Espanha, que era um lugar já conhecido dele, e desencarnou lá, permaneceu lá. E depois ele se dedicou à tarefa de trazer o espiritismo. Depois dessa encarnação, ele passou um bom tempo no plano espiritual na tarefa de fazer parte da equipe do Espírito de Verdade. Inclusive, já está confirmado, né? Havia uma dúvida, mas já está confirmadíssimo que há uma mensagem atribuída a Emmanuel, uma mensagem dele mesmo, que é aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, que se chama O Egoísmo. Emmanuel traz muito as mensagens do conhecimento que ele teve a respeito do Cristo e do que ele traz. Quando ele escreveu, né, quando ele começou a coordenar a obra do Chico, ele escreveu o livro Caminho, Verdade e Vida, com as mensagens. A primeira mensagem ele fala do tempo, depois ele faz uma mensagem falando também da impermanência e da transitoriedade de tudo. E aí ele fala do egoísmo, em outras ele fala do orgulho. Então, ele fala muito do aprendizado dele, do que ele, ao longo de todo o percurso dele, acabou aprendendo. O tempo desperdiçado, as oportunidades desperdiçadas,
o egoísmo que precisava ser vencido e que serviu como obstáculo. Então ele foi trazendo essas mensagens que ele aprendeu a duras penas, para que a gente pudesse aprender com ele também, a partir da própria experiência. Eu gosto muito de dizer que nós Carla, todos somos curadores feridos, né? E ele é, curou a nós, ele cura nós a partir da experiência dele mesmo. e Carlos só que você estava falando, estou me lembrando dele, também trouxe para Chico um comportamento importante que a gente às vezes não dá muita fé, né? Disciplina, disciplina e disciplina, porque ele viveu a necessidade dessa disciplina, né? Exatamente, ele aprendeu muito pela disciplina, até antes de aprender pelo amor. Então foi muito mais a disciplina que trouxe ele e que fez ele crescer também, né, e ele aprendeu esse caminho e ensina para a gente esse caminho da disciplina, para que a gente vá se formando enquanto espírito e fazendo as boas escolhas. E ele participou, e eu achei muito interessante também uma informação de que ele no final do século XIX, início do século XX, você vê o que é um espírito, você falou da disciplina, é muito interessante, né? Ele, como se entregava de corpo e alma à tarefa. Ele veio ao Brasil, no Pará, um lugar assim no norte, né? Que ele certamente já tinha tido experiência lá, como o padre Damiano, ele já tinha desbravado os rincões do Brasil e trouxe. Ele teve essa encarnação, que foi uma encarnação breve, né? Digamos 30 anos, para aprender o português, para aprender os hábitos daqui, para se familiarizar com o Brasil, porque ele estava prestes a se dedicar à tarefa de ser o coordenador da obra de Chico Xavier, de ser o mentor e coordenador de toda a obra, porque ele não apenas escreveu os livros, tudo passa por ele, cada mensagem, cada espírito, cada parte da obra do Chico e da vida dele estava sob a coordenação de Emmanuel, ele era o coordenador e o revisor de tudo, corrigia, devolvia. Eu estava vendo hoje, enquanto eu pesquisava para aqui, que várias vezes o Parnaso do Além-Túmulo, por exemplo, tem várias revisões, porque o Emmanuel tirava um poema, colocava, corrigia, vários textos ele trazia, ele convidava os espíritos, como Humberto de Campo, que era um jornalista, e trazia notícias também, trazia a sua linguagem, Casimiro Cunha, os poetas, Alta de Souza. Então ele formou essa André Luiz, equipe, né? O próprio André André Luiz. Luiz, para os aspectos mais técnicos. Então, ele era o coordenador de tudo isso. Então, ele teve essa encarnação para conhecer mais ainda o Brasil, se afinizar com a língua portuguesa, porque toda a mensagem do Chico ia ser na língua portuguesa, ter essa afinidade maior. Mas, enquanto descansa, carrega pedra, né? Ele era o Padre Amaro, e diz que, apesar de ele estar numa igreja muito pequena, ele acabou indo para o Rio de Janeiro, numa igreja humilde lá do bairro de Bom Sucesso, mas diz que vinham multidões assistir as pregações dele. Imagina, gente, você está ali numa igreja pequenininha lá do Rio e de repente está Emmanuel A ali Emmanuel pregando para a gente, né? E a fazendo um gente, as sermão para pessoas não você. faziam. Exatamente, as pessoas que estavam ali não faziam ideia de que se tratava do Espírito Emmanuel, mas ele estava lá, numa igreja pequena. Diz que até hoje tem foto do Padre Amaro, porque ele foi muito marcante. Quem for nessa igrejinha lá de Bom Sucesso, ainda vê fotos, quadros dele, porque foi muito recente isso. E E, aí ele que, desencarnou. e também que ele conheceu o doutor Bezerra de Menezes, né? Nessa- Exatamente, nessa encarnação ele conheceu, porque o Bezerra vivia no Rio, né? O doutor Bezerra de Menezes vivia no Rio também. Então ele Isso. teve contato e que eles conversavam abertamente sobre encarnação, reencarnação, princípios da doutrina espírita, e se tornaram próximos também. Ele era um padre muito próximo do doutor Bezerra de Menezes. Você E vê aí ele como disse, essa equipe, né, responsável por trazer tanta informação para a gente, né? Foram só pelo Chico 400, mais de 400 obras, e Emmanuel do lado dele, né? Sem falar todas essas outras encarnações em que ele foi personagens muito disciplinados, muito sérios, muito estudiosos, né? Muito, como é que a gente vai dizer, disciplinados mesmo. Toda uma construção espiritual para, de repente, chegar a ser um mentor de Chico, que é como a gente conhece, principalmente, você trouxe uma extensa pesquisa, mas a gente conhece Emmanuel pelos livros que a doutrina espírita nos traz, não é?
Eu fico impressionada com a capacidade desses espíritos de, dentro de uma encarnação, né? Carla, a gente não tem noção do que está acontecendo com a gente, às vezes espiritualmente. Eu fico me perguntando se Emmanuel tinha encarnado toda essa direção, né? Porque, claro, quando ele desdobrava, ele devia entrar em contato com esses mentores todos que ele devia ter, né, Carla? Eu queria que você Com falasse certeza. um pouquinho, mostrasse como a evolução do Emmanuel nos impacta, o que ela nos ensina, né? Sobre cada um de nós. É, em primeiro lugar, um sinal de esperança, porque é uma trajetória que a gente vê, uma trajetória muito longa e que é feita de altos e baixos, de muito trabalho, de muito empenho, é feita de não é uma coisa que é gestada de um momento para o outro, Emmanuel não foi de 0 a 100 em 5 segundos. É uma longa trajetória, que é como a trajetória de todos nós vamos nos firmando, temos essa trajetória ascendente, mas não linear, como Kardec perguntou e os espíritos bem responderam. A gente acerta, a gente erra, a gente caminha em direção ao melhor de nós, a gente desvia, dá uma resvalada, comete erros, atrasa um pouquinho, mas vai caminhando. Emmanuel foi um espírito de muita disciplina, de muita vontade, de muito conhecimento e que quis muito melhorar. Então ele trabalhou muito pela própria melhoria e pela melhoria do planeta. Ele é um espírito extremamente comprometido com o planeta Terra. Você vê que onde ele esteve sempre foi precursor de algo muito importante. Ele abriu muitos caminhos, fez questão de estar nos lugares onde muita coisa ia acontecer. Isso não é por acaso. Ele vinha preparando esses caminhos, ele vinha sedimentando para que outros pudessem passar por aquilo que ele já vinha preparando. E a nossa trajetória também é assim. Nós não vamos construindo tudo de uma vez, né? Nós vamos nos fazendo enquanto espírito, nos fazendo enquanto pessoas de bem, a partir das nossas experiências, dos nossos acertos, dos nossos erros. Nenhum de nós, mesmo já tendo passado por grandes experiências, está livre de ter uma queda, como o próprio Emmanuel teve, mas também de se reerguer, de buscar e de se reerguer, como vocês citaram André Luiz também, é muito importante lembrar dele também, o espírito que também caiu e conseguiu se reerguer. Então, nós não nascemos prontos, nós não nos fazemos de um momento para o outro. Esse espírito que nós admiramos, que nós aprendemos tanto com ele, que foi tão importante, foi e é tão importante para o fundamento do cristianismo no mundo e da doutrina espírita, como consolador redivivo, é gente como a gente também, né? Gente que também faz, que também erra, que tem vontade, que quer acertar, que corrige os seus erros, trabalha e, quando erra, tem uma vontade maior ainda de acertar. Um exemplo mesmo a ser seguido para que a gente busque cada vez mais e que aprenda com ele. Muito do que ele fala, como eu disse, é fruto da própria experiência, a alma do curador ferido, que trouxe com muita generosidade a experiência dele, que teve essa coragem, essa humildade e essa generosidade de relatar as próprias experiências, para que a gente veja que aquele espírito sábio, que diz palavras lindas, que traz reflexões para nós, também já errou, também já caiu, também já sofreu, também padece até hoje a ausência do amor da vida dele, que até hoje ele ainda não conseguiu alcançar a Lívia, E não ainda está alcançou. longe. A Lívia ainda está assim, quilômetros-luz de distância dele, né? Então, Ver, né? apesar de ser. E ele deixa isso claro, ele nunca faz questão de ser o mais evoluído do rolê ali, sabe? Ele mostra momentos, inclusive, em que há pessoas muito mais evoluídas que ele, a própria Lívia, a, a Alcione e outros espíritos muito superiores a ele. Ele se coloca dentro dos próprios livros numa posição de coadjuvante, às vezes. E a gente sabe que ele não foi, que ele também teve a importância dele. Mas ele não tem o menor problema de mostrar que outras pessoas foram fundamentais também. E que É. ele aprendeu muito com elas. E que elas tiveram um papel ainda mais importante. A gente está acabando o nosso tempo, a gente tem mais um minutinho. Eu quero perguntar para a Miriam e para a Thelma, qual o livro de Emmanuel que vocês mais apreciam, que mais tocou em vocês? Thelma? Há 2000 anos, né?
que abre esse processo, né, de conhecer o Emmanuel, de se colocar. Esse livro é muito lindo. Eu acho que e também a gente aproveita e lê toda a obra. Miriam, e Toda você? obra é importante, né. Eu gosto muito do livro Renúncia, porque, na verdade, eu nem conhecia ainda o livro Renúncia e tive um sonho. E nesse sonho, alguém me falava: "Leia Renúncia", e um outro livro que, gente, depois que eu acordei até hoje, eu não me lembro qual é o nome do segundo livro. Quando eu descobri que existia o livro Renúncia, fui lê-lo. E periodicamente eu leio. Falei assim: "Gente, se vem em sonho, existe alguma coisa nesse livro que eu deva aprender", né. Então, Renúncia é como se fosse o livro de bolso, que eu vasculho, vasculho, vasculho até encontrar qual era o recadinho que me deram. E Mas eu toda obra é comecei extremamente importante, como disse Thelma. em meu primeiro contato com o espiritismo foi com há 2000 anos. Eu devia ter uns 16 anos, eu não me lembro como esse livro parou nas minhas mãos. E aí eu li há 2000 anos de uma tacada, li 50 anos depois. E algumas décadas depois que eu fui estudar a doutrina espírita, aí eu fui ler Paulo Estevam, Renúncia, Ave Cristo, e eu recentemente reli todos os romances. Agora, ano passado, entre ano passado e esse ano, e eu tive uma solução para um problema pessoal, moral meu, muito grande quando eu li Renúncia. E eu não compreendia muito bem os dramas da Alcione ali, né? E eu me perguntava, e eu acho que eu joguei a questão para um grupo lá da comunhão, e a resposta me veio e caiu como uma luva, e eu solucionei a minha questão moral. E, Carla, para a gente finalizar, conta qual é o seu livro preferido e faz um convite para todo mundo que queira conhecer a obra do Emmanuel. O livro que eu primeiro tive contato, foi um dos meus primeiros contatos com a doutrina espírita, foi Paulo Estevão, porque eu comecei pelo ESD aqui na Comunhão, então eu me inscrevi no ESD, eu já tinha lido alguns livros, romances, assim, mas na minha época de ESD, o livro da fase 1A era Paulo Estevão. E eu Sim. comecei o ESD e praticamente tive que parar, porque eu tive problemas muito sérios naquele momento, fiquei umas 4 aulas sem ir, mas o que me segurou muito foi o livro Paulo Estevão. Todos os dias eu li um pouquinho, e depois a minha equipe, eu já tinha faltado 4 aulas seguidas, e aí me mandaram um e-mail, eu disse: "Posso voltar?". "Pode voltar". E eu voltei, mas Paulo Estevão foi o meu contato. Eu já era cristã desde criança, mas não era espírita ainda. Então dialogou muito com o que eu tinha já de conhecimento do cristianismo. Então foi minha porta de entrada. Eu acho um livro belíssimo, e o próprio Há 2000 anos também, por essa trajetória dele, é um livro que eu gosto demais. É meu livro de cabeceira. O livro Renúncia eu já li vários momentos, e também tive visões diferentes. Na primeira vez eu tive uma interpretação, depois eu li uns 10 anos depois e tive uma interpretação bem diferente. Então foi um livro que foi acompanhando um pouco da minha maturidade, e eu acho que eu li a última vez tem 2 anos. Se eu ler de novo hoje, eu acho que eu vou compreender ainda de uma outra forma. Eles Então sempre trazem lições que são perenes, né? Em qualquer momento que você leia, você vai ter um novo aprendizado, algo vai tocar e vai te modificar. Gente, o nosso tempo acabou. É uma pena, porque eu queria que a Carla contasse mais. Ela fez uma extensa pesquisa. Parabéns, Carla. A gente pediu uma ideia sobre o Espírito Emmanuel, e você trouxe aqui uma aula, uma lição espetacular sobre esse espírito. Finaliza para a gente, convidando as pessoas para lerem a obra do Emmanuel. não deixem de ler, Emmanuel, tem uma obra para todos os gostos. Os romances são uma excelente porta de entrada, então vale a pena ler desde Paulo Estevão. A gente fala muito de Paulo, mas a figura de Estevão também é maravilhosa. Conhecer um pouco mais desse espírito que a gente sabe tão pouco é muito bom, e saber o desenvolvimento dessas comunidades cristãs. Mas toda a obra dele também, os livros da coleção Caminho, Verdade e Vida, são mensagens muito interessantes.
cada mensagem dessa dá muito o que pensar, traz muitas respostas, e tantos outros livros em que ele traz mensagens edificantes e maravilhosas para a gente, que vale a pena. E toda a obra do Chico também, né, os poemas eu gosto demais, as obras de poemas e toda a obra, cada livro tem um pedacinho do meu coração ali guardado dentro dele. Meninas, muito obrigada. Carla, super obrigada pela sua participação. Eu imagino que tenha dado um trabalho danado você buscar compilar todas essas vidas do Emmanuel. Com certeza, o Emmanuel sabe que tem alguém que conhece toda a trajetória dele. Valeu a Parabéns, pena, garanto que valeu valeu a a pena. pena. Adorei conhecer um pouco mais desse espírito. É E isso adorei aí. estar com vocês também. Obrigada. Muito obrigada. Para vocês todos que nos acompanharam, gostaram, então deixem seu like, comentem também e repassem esse conteúdo para quem vai gostar. Esse tema do Emmanuel chama a atenção de todo mundo. E não esqueçam de ler os livros, começando pelos históricos, os romances históricos, que estamos sabendo vão começar a virar filme também. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima semana.